Então, aqui a gente vai começar a apresentar um pouquinho agora do que é o teste da integral estimativa de soma. Em geral, a gente sabe que é difícil encontrar uma soma de uma série. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem algum tipo de série geométrica ou algum tipo de série específica, que a gente pode encontrar a fórmula simples para a enésima soma parcial SN. Geralmente não é fácil descobrir uma fórmula, então a gente desenvolve alguns testes, né? E no caso aqui a gente vai estar apresentando esse teste da integral estimativa de soma. Então reparem que começa investigando, né, as séries cujos termos são os recíprocos quadrados de números inteiros. Qual que é a ideia do teste da integral? Saber se, né, se a série é convergente ou se ela é divergente. Então ele deu uma soma aqui, indo do 1 até o infinito, de 1 dividido por n elevado a 2. Então, ele deu aqui, né, que é os quadrados dos inteiros positivos. Então, a gente começa 1 dividido por 1 ao quadrado, 1 dividido por 2 ao quadrado, e vai fazendo esse somatório de número de termos aqui, e encontra, né, esse somatório de número de termos para encontrar, né, esse somatório correspondente. Então, aqui, ó, não existe uma fórmula simples, né, para a soma de SN dos n primeiros termos, e a tabela aqui, né, feita com valores aproximados por um computador, né, de uma margem de somas parciais, a gente pode perceber que nesse somatório aqui, né, o somatório de 1 a n, de 1 elevado a i ao quadrado, quando a gente substitui o n por esses termos aqui, a gente vai tendendo a um valor que chega aproximando de 1,64. Então, parece aqui pra gente que a série converge, que é uma série convergente. Por quê? Ó, de acordo com o que substitui os outros valores aqui, a gente vai tendendo a chegar aproximadamente do valor de 1,64. Então, apresenta para nós que pode ser uma série convergente. Agora aqui, vamos olhar para essa série, né? O somatório de n igual a 1 até o infinito, de 1 sobre raiz de n. Então, a gente vai ter, né, os n termos, né? 1 dividido por raiz de 1, 1 dividido por raiz de 2, e assim consequentemente. Quando a gente joga esses mesmos valores, né, no somatório, substitui os valores de n, a gente tem o resultado aqui da tabela, a gente não tende a nenhum valor específico a se aproximando, a gente não chega num valor próprio. Então, tá vendo que são os valores com muita discrepância? Então, a gente já suspeita aqui que a série pode ser divergente. Então, no teste da integral, o que, simplificando o que essa tabelinha tá falando, é o seguinte: dada aquela integral imprópria, se essa integral ela for convergente, a nossa série vai ser convergente. Se a nossa integral for divergente, a nossa série vai ser divergente. E estimando a soma de uma série, utilizando o tamanho do resto. Então, aqui, a gente quer saber se o tamanho do erro que a gente vai encontrar está próximo do valor verdadeiro encontrado ou não. Qual que é esse tamanho? Qual que é esse valor? Então, suponha que a gente vai usar o teste da integral para mostrar, né, que a série, que o somatório AN seja convergente. Então, assim, precisa ser que a série seja convergente e que queremos encontrar uma aproximação para a soma S da série. Então, qualquer soma parcial SN para uma aproximação S é uma aproximação para S, porque o limite de n ele tende ao infinito quando Sn é igual a S. Então, para a gente saber precisamente qual que é essa aproximação, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. Rn é igual a S menos Sn, que é igual a n mais 1, a n mais 2 e assim consequentemente. O resto Rn ele é o erro resultante de quando a soma Sn, a soma dos n primeiros termos é utilizada como uma aproximação para tal soma. Então, a gente vai descobrir o resto para descobrir essa aproximação, para descobrir esse erro. Então, o que é que fala que estimativa para o teste da integral? Estimativa do resto para o teste da integral. Que a gente suponha que FK é igual a K, onde F é uma função contínua, positiva, decrescente, para x maior ou igual a n, e o somatório a n é convergente. Então, tem que seguir todo esse processo, ser contínuo, ser positivo, ser decrescente. Para x maior ou igual a n, o somatório a n tem que ser convergente. Então, se Rn é igual a S menos Sn, temos que a integral, com os limites de integração n mais 1 ao infinito, de f de x dx é menor ou igual a Rn, que é o resto, que é menor ou igual à integral da função.
Bom, então agora aqui a gente vai fazer os exemplos práticos aqui, né? Realizando o teste da integral. E no teste da integral é importante a gente saber sobre as integrais impróprias. São integrais que têm alguma impropriedade e a gente não pode calcular uma integral, por exemplo, que vai aqui, no caso, até mais infinito, por exemplo. Porque não conseguimos obter um resultado direto dessa integral. E nem, por exemplo, alguma que tem alguma divisão por zero. Então, para isso, a gente tem alguns mecanismos para encontrar esse resultado. Então, isso chama uma impropriedade. A integral imprópria é quando ela possui alguma impropriedade. Aqui, por exemplo, a gente tem essa série, onde a gente tem um somatório com k igual a 1 até o infinito de UK. Quem que é esse k? Esse k é um termo genérico que a gente escolhe, tá? E para saber se essa série converge ou não converge, a gente tem que fazer uma troca de k por x e trocar o somatório por uma integral da função dada, respeitando o limite de integração. Então, qual que é o procedimento aqui? A gente pega esse somatório, coloca dentro da integral uma função, respeita os limites de integração e aí a gente começa a resolver essa integral. Então, é importante a gente saber que a gente vai colocar dentro da integral a função que tiver aqui no somatório e a gente vai trocar o k por x para poder estar resolvendo. Como que esse teste funciona? Esse teste ele funciona da seguinte maneira: ou ambos convergem ou ambos divergem. Se a integral convergir, a nossa série converge, como eu disse antes. Se a integral divergir, a nossa série também diverge. Lembrando que uma integral ela diverge quando ela dá um resultado mais ou menos infinito. E em todos os outros casos, ela converge. Então, a gente tem o nosso exemplo aqui. Um exemplo de um somatório com uma integral aqui harmônica, né? Uma série harmônica. E aí, a gente tem um somatório k igual a 1 até o infinito de 1 sobre k. Isso é uma série harmônica e a gente vai estar passando ela por uma integral agora. Do mesmo processo que eu citei em cima. Integral de 1, troca o k pelo x, coloca a função aqui dentro, respeita os limites de integração. Dx. Ótimo. O que a gente ficou aqui? Com uma integral imprópria. O que eu acabei de falar? Que a gente não pode resolver essa integral de uma maneira direta, porque a gente não pode ter uma integral definida até mais infinito. Mas a gente pode ter uma variável, que é um valor aproximado até o infinito. E aí a gente consegue resolver isso. Para isso, a gente vai usar o limite. Então, eu vou substituir aqui por mais infinito, vou trocar o m, vou trocar o mais infinito por m e vou fazer o limite do m tendendo ao infinito, para poder achar esse valor aproximado. Então, eu resolvo aqui a integral, troco os meus limites aqui, da onde está infinito eu coloco o m, faço a integral de 1 sobre x. Então, limite de m quando tende ao infinito, de 1 sobre x. Qual que é a nossa integral de 1 sobre x? Agora, eu já posso resolver ela. É ln do módulo de x. Respeito os meus limites de integração e no de 1 a m. E aqui a mesma coisa. Limite de m tendendo a mais infinito do ln do módulo de. Agora eu substituo de cima menos o de baixo. Então, ln de m menos ln de 1. Quanto que é o ln de m quando m tende ao infinito? Quando m tende ao infinito, pelo gráfico do logaritmo, a gente sabe que isso vai tender lá para o mais infinito. E o ln de 1, como a gente já sabe, é 0. Então, sobrou aqui o mais infinito. O que isso quer dizer? Isso significa que a nossa integral diverge. Então, na série, ambas divergem. Por quê? Eu expliquei. Se a integral diverge, a série, ambas vai divergir também. Então, agora aqui na estimativa de soma. Na estimativa de soma de uma série, a gente tem que a série tem que ser convergente. Então, sabendo que a integral de n mais 1 tendendo ao infinito de f de x dx é menor ou igual a Rn, que é menor ou igual à integral da função, tendendo de n ao infinito, né, nossos limites de integração, a gente vai realizar um exemplo aqui. Aproxime a soma da série 1 dividido por n ao cubo, usando a soma dos 10 primeiros termos. Estime o erro envolvido nessa aproximação, satisfazendo o teste da integral. Aqui a gente tem, então, um exemplo. Então, teste da integral. Integral de
n até o infinito, de 1, a gente vai fazer aquela troca, né, que a gente fez, a gente já vai satisfazer pelo teste da integral, sobre x ao cubo dx, utilizando aqui o limite. Então, vamos utilizar o limite, vamos usar a variável t tendendo ao infinito. Então, a gente tem que, pela fórmula menos 1 dividido por 2x ao quadrado, resolvendo ali a integral, quando tende, né, aqui os nossos limites de n até t. Então, o limite de t tendendo ao infinito vai ficar menos 1 meio t ao quadrado, aí fazendo aqui menos vezes menos da fórmula vai ter mais. Então, 1 dividido por 2n ao quadrado. Isso aqui, a gente sabe que tendendo o t ao infinito vai zerar e vai sobrar só 1 sobre 2n ao quadrado. Então, primeiro a gente faz essa resolução aqui da integral imprópria. Então, aproximando da soma da série pela 10ª soma parcial, a gente tem. Então, repete o somatório, 1 sobre n ao cubo, aproximando da soma dos 10 primeiros termos. Então, isso significa que a gente vai ter o quê? 1 sobre 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 10 ao cubo. E fazendo essa continha aqui na calculadora, né, a gente vai chegar num valor aproximado de 1,1975. Então, de acordo com a estimativa do resto, em 2, né, então a gente sabe que vai ter que usar o 2 aqui, a gente vai ter R10, né, porque a gente vai utilizar aqui agora essa parte aqui, pra gente descobrir o resto, Rn menor ou igual a integral, tem de n até o infinito da função. Então, vamos lá. R10 menor ou igual, número de termos, que é o 10, até o infinito da nossa função, 1 sobre x ao cubo. A gente já não resolveu essa integral aqui? A gente resolveu ela aqui em cima, ó, integral imprópria. A gente obteve o resultado de 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, n ao quadrado. Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai substituir 1 sobre 2, que é o resto, n ao quadrado. Quem é n ao quadrado? 10, que é o meu número, né, do n termos ali, ao quadrado. Então, a gente encontra aqui 1 sobre 200. Com isso, o tamanho do erro é, no máximo, de 0,005. O que a gente entende? Que se a gente tiver algum problema aqui, a gente vai ter um problema só na terceira casa. Ou seja, o resultado, ele vai ser... o nosso teste, ele vai ter um resultado bacana. Porque se a gente tiver um erro, ele vai encontrar, ó, só na terceira casa. Então, pessoal, é isso.